Fala, turma, tudo bem? Vamos de novo então, né? Vamos de novo aí nesta terça-feira de sol, tomara que se mantenha, né? Mas a previsão, infelizmente, é de chuva aí para quarta-feira. Tomara que a coisa sossegue um pouquinho, porque, enfim, estamos sofrendo demais com as enchentes, né? O CT Parque Gigante, então, nem se fala, né? As ilhas também aqui do Guaíba, situação terrível, terrível. Bom, mas vamos lá, né? Hoje tem uma seleção brasileira também, vamos ver, tomara que Deus proteja também de tudo isso. Em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BSB e EHS para obter 20% de bônus, primeiro depósito e opinião produtora 40 aninhos, porque o show não pode parar. Eu digo o seguinte, a eleição do Inter, além de propostas e, enfim, plataformas eleitorais dos dois lados, do presidente Barcelos e também de Roberto Melo, ela pode ter um fator a mais até o fim do ano. Lembrando que a eleição é dia 9 de dezembro, depois que o Brasileirão já tiver chegado ao fim. E, como clube de futebol, o campo também às vezes manda, né? Creio que muito da eleição pode depender também da questão do campo, dos resultados do time dentro de campo. Lembrando que neste momento, né, a gente está em 13º lugar na tabela, em tese no limbo, né? Mas estamos na Sul-Americana porque o Fortaleza não, o São Paulo e o Fluminense, que também estão em zona de Sul-Americana, estão já na Libertadores do ano que vem, então nós estamos classificados à Sul-Americana do ano que vem. Só não estaremos caso fiquemos ali em 15º ou 16º. Até vou bater na madeira porque aí sim é o limbo do limbo, né? E é um pouquinho antes do Z4. Não temos Z4, sinceramente, para ser bem sincero, bem honesto com vocês, não tenho medo do Z4. Acho que o Inter não, apesar de estar próximo com relação à pontuação, mas não tem risco de entrar no Z4. Claro que tem que jogar mais, evidentemente, né? Mas o meu ponto é esse. Além das plataformas, e ontem, né, o presidente Alessandro Barcelos apresentou a sua campanha oficialmente lá no Bar Opinião, né? Uma apresentação bonita, por sinal. Deu uma alfinetada no Roberto Melo também, né? Devolvendo alfinetadas, enfim. Agora vai ser essa troca de farpas aí até o dia 9, não tenho a menor dúvida, não só entre os dois, mas entre também as suas campanhas, as suas lideranças de campanhas, o que a gente tem visto já também na internet aí, né, de lado a lado, troca de tiros, enfim, tomara que a coisa não vá muito adiante, porque eu acho que é super prejudicial ao clube se a gente ficar trocando farpas aí, enfim, entrando em guerra interna, guerra civil aí por causa da eleição. Tomara que a coisa se mantenha em um bom nível, pelo menos é o que eu espero. Mas com relação ao campo, a gente ainda tem jogos importantes pela frente, né? E jogos todos muito difíceis. E repito, eu não acredito que o Inter possa ingressar na zona de rebaixamento, ainda que esteja com 43 pontos e o primeiro rebaixado hoje, o Bahia, tenha 38. Nessa semana, antes ainda de o Inter entrar em campo, né, domingo contra o Bragantino, tem dois jogos importantes também. Tem dois que nos interessam, né? Fortaleza e Botafogo, né? Aqui, quinta-feira, a gente conta, ou melhor, perdão, começar por amanhã, desculpa, pulei um aqui. Um jogo muito importante para o Inter, que é Cruzeiro e Vasco da Gama. Esse jogo é super importante, por quê? O Cruzeiro está com 40 pontos e o Vasco também está com 40 pontos, só que o Vasco está acima do Cruzeiro. De cima para baixo, nós em 13º, né? Inter 13º com 43 pontos, Santos 42, Vasco 40, Cruzeiro 40. Ocorre que esse jogo entre Cruzeiro e Vasco é no Mineirão. E o Cruzeiro vai jogar com portões fechados a partir de agora, né? Eu sinceramente estou em dúvida o que é menos prejudicial ao Inter nesse momento, se é um empate entre os dois ou se é uma vitória do Vasco, porque o Cruzeiro daí talvez entrasse numa depressão profunda, jogando com portões fechados, enfim, sem o apoio da torcida. Então, eu sinceramente tenho dúvida com relação ao que é melhor para o Inter nesse momento. Depois tem Fortaleza e Botafogo na quinta-feira, né? Jogo também super importante, porque seria interessante o Botafogo ganhar essa partida para que o Inter pudesse passar o Fortaleza na classificação também. Não que vai adiantar muito, né? O Fortaleza está só pelos critérios na nossa frente, tem a mesma pontuação, mas é sempre melhor, né? E o Botafogo, claro, pode chegar na última rodada já campeão, sem precisar de resultado no Beira-Rio. E a gente pode daqui a pouco até dar uma força pro Botafogo se precisar, né? Poderia, agora acho que não dá mais, mas enfim. E também tem o Fluminense e São Paulo, isso que não interessa para nós, esse jogo aqui, porque os dois estão classificados já na Libertadores. Mas aqui sim, o jogo que interessa muito, quinta-feira, 21h30, Flamengo e Bragantino. O Bragantino, antes de enfrentar o Inter, enfrenta o Flamengo, um jogo super difícil para os dois lados, né? Espero que o Flamengo ganhe, porque daí o Flamengo também já talvez tire um pouco da emoção, né? Do entusiasmo, talvez, do Bragantino para vir domingo a Porto Alegre, ainda que, claro, eles tenham objetivos de entrar de forma direta à Libertadores da América. E nós, depois do Bragantino, ainda temos pela frente o Cuiabá fora de casa, depois o Corinthians também fora de casa e fechando o campeonato o Botafogo em casa.
Desses jogos, eu acho que o mais difícil é esse do Bragantino primeiro. Por quê? Explico por quê. Acho que esse é o jogo mais difícil, porque o Bragantino ainda, bem ou mal, vai estar lutando por pelo menos a Libertadores, né? Caso perca para o Flamengo, ou se empatar, vai estar sonhando com o campeonato ainda, já que é jogo atrasado. E acho que esse é o jogo mais difícil porque a gente não vai ter Alan Patrick nem Arangues. E aí sim complica demais nosso meio campo. Bruno Henrique entra no lugar do Arangues e o PH entra no lugar do Alan Patrick. Não são os mesmos jogadores, né? Não são substitutos ideais nesse momento, até pela temporada ruim que os dois fazem, Bruno Henrique e Pedro Henrique. Mas é o que tem para o momento, né? Já que a gente tem os dois nossos principais jogadores suspensos. Depois tem Cuiabá fora, claro que é um jogo difícil também, o Inter é sempre difícil lá na Arena Pantanal, de repente um empatezinho. Tem Corinthians e Inter também, que é sempre guerra também, né? Mas os últimos jogos, se não me engano, os últimos 10 jogos, né? Os últimos 10 jogos entre Corinthians e Inter e Corinthians foram um empate. E tem, por fim, o Botafogo, né? Que talvez já chegue sem necessidade de pontuar. Por isso me parece que o Bragantino é o jogo mais importante nesse momento, mais difícil. E aí eu pergunto para vocês, faço essa colocação. Será que, dependendo do que acontecer daqui para frente, se o Inter tiver uma campanha ruim nesses 4 jogos que faltam, pode influenciar na eleição? Não sei. Não comparando as eleições, tá? Longe disso. Não comparando as eleições, não, o período. Muito pelo contrário. Mas, até hoje eu tenho sincera dúvida se, por exemplo, a gestão Pífero seria denunciada pelo clube, né, pela instituição ao Ministério Público, se não houvesse o rebaixamento. Porque, olha, a gente já viu muita gestão ruim, não estou comparando com a gestão Pífero, que foi o topo, né, do que se tem de pior, mas muitas gestões ruins terem as contas aprovadas com um asteriscozinho, né, com ressalvas, mas foram aprovadas. Né? E se não fosse rebaixado, eu tenho dúvidas se ele teria sido se a gestão Pífero teria sido denunciada pelo Inter ao Ministério Público. Tenho sinceras dúvidas. Então esse é meu ponto, que se além da plataforma eleitoral dos candidatos, além dos programas para o triênio 24 e 26, se o campo vai entrar literalmente em campo também, né, sem trocadilho, porque claro que muito para daqui a pouco, para eleitores indecisos, talvez o campo sirva como regulador de humor, né? Para um bom humor ou para um mau humor, dependendo de como estiver o Inter no campeonato. Então eu acho que é muito importante, além da questão de campo mesmo, de uma manutenção, não só na primeira divisão, mas na Sul-Americana para 24, também a questão eleitoral está em jogo nesse momento, nesses 4 jogos que restam de Brasileirão. Tá bom, pessoal? A gente se vê mais tarde, se vê depois também. Estava esquecendo uma questão importante aqui. Tem 2 questões importantes também. Nico Lopes, Jesus Cristo. Nico Hernandes deve ser o lateral esquerdo do Inter contra o Bragantino, porque Dalbert não está recuperado e o René tampouco. E o Vitão saiu do treino desta manhã também sentindo um pequeno desconforto muscular e passa a ser dúvida para domingo contra o Bragantino. Nesse caso, entraria o Mário, que está recuperado já, né? Ou mesmo o Igor Gomes na vaga do Vitão para que o Nico fosse deslocado para a lateral esquerda, tá bom? Se inscreva no canal, se torne membro também, que a gente tem vários prêmios aí. Tem ingressos para jogo para Inter e Bragantino que sortearemos numa quinta-feira na live. Então, se torne membro do canal, dá aquela força, curta, compartilhe, apoie o jornalismo independente e apoie sobretudo o Inter, tá? Abração, até mais, pessoal. Tchau, tchau.